E aí, soldados, tudo bem? Mais um dia se iniciando, certo? E eu quero deixar aquela mensagem de reflexão importante, que a gente consiga cada vez mais se conectar com a gente mesmo, certo? Que a gente consiga entender que a forma que a gente conduz a nossa vida é muito voltado nas escolhas que a gente faz, e muitas das vezes as escolhas que a gente faz não são as mais assertivas, certo? Mas assim, se a gente não se arriscar, se a gente não dá o primeiro passo para mudanças, a gente não sabe se a gente realmente é capaz de chegar aonde tanta gente quer. O que eu estou fazendo hoje é algo que eu sempre busquei fazer, certo? É algo que eu sempre sentia dentro de mim que era importante fazer isso, porque eu sentia que eu tinha um papel diferente, onde esse papel eu iria conseguir me conectar com outras pessoas que pensam da forma que eu, que tenta cada vez mais conquistar o seu espaço. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre fui uma pessoa de falar demais, de pensar demais, de querer sempre mudar algo, querer fazer algo grandioso, e eu não era aceito. As pessoas me criticavam, principalmente os familiares me criticavam, dizia que eu falava demais, que tudo que eu pensava era loucura da minha cabeça. E não só também no meio familiar, mas também na escola. Na escola eu falava muito, a professora dizia: para de falar, tu fala demais, atrapalha muito a aula. E cada vez mais eu me silenciava, eu não conseguia expressar o que eu pensava. E isso foi até a minha fase adulta, certo? E na minha fase adulta eu tentei voltar ao que eu era antes, mas mesmo assim eu era repreendido, eu era calado e era muito difícil para mim lidar com essa situação, entendeu? Então assim, até chegar o momento em que eu encontrei pessoas na internet, pessoas que eram assim, da forma que eu estava tentando sempre expressar o que eu pensava, e elas também passaram por muitas coisas em comum que eu passei, até chegar um momento em que eu pensei assim, cara, então eu tenho que me apegar a essas pessoas, que essas pessoas sim têm resultado, essas pessoas passaram pelo que passaram, mas conseguiram chegar onde chegaram, e eu quero conquistar o meu espaço, eu quero também chegar lá onde elas chegaram, porque se elas passaram por tudo isso, e simplesmente elas conseguiram chegar, e hoje elas são vistas por muitas pessoas, então eu também posso conseguir chegar lá. Então o primeiro passo é esse. Se você está em rodas de amigos, se você está no meio familiares, e essas pessoas não acreditam no seu potencial, acredite no seu potencial, independente do que essas pessoas pensam ou acham sobre você. E procure se conectar com pessoas que você vê que tem muito a ver contigo, com você. Pessoas que realmente elas conseguiram chegar onde chegaram, e o que elas conseguiram, o motivo que elas conseguiram chegar lá foi porque elas não desacreditaram delas, e elas passaram a se conectar com pessoas que tinham ali algo muito familiar ao que elas pensavam, e ela se conectou, se apegou a isso, e ela conseguiu cada vez mais fazer passos diferentes, porque é através desses passos diferentes que você vai conseguir realizar coisas diferentes. A gente consegue se fortalecer cada vez mais, e a gente consegue mudar a nossa vida e mudar os dos próximos da gente. Escute a você. A gente está muito rodeado a muitas vozes, e essas vozes faz com que cada vez mais a gente se distancie da gente mesmo, certo? Então assim, procure cada vez mais se conectar, procure cada vez mais ouvir a você mesmo. Eu estava nessa sintonia de ouvir muitas das vezes as vozes que estavam fora, e dava cada vez mais sentido para isso, e estava fortalecendo cada vez mais, e eu estava conseguindo me distanciar de mim mesmo.
Até que aconteceu uma situação na minha vida que eu consegui me conectar comigo mesmo. Aos poucos, fui buscando e como estou até hoje buscando sempre evoluir, querer aprender mais, se dedicando. E não é fácil, é difícil, mas a gente sabe que quando a gente está em busca de desenvolvimento, a gente vai conseguindo, vendo melhorias, vai conseguindo ver que a vida só tem sentido se for dessa forma. E é muito disso, entendeu? Então procure sempre se conectar com você mesmo. Procure deixar as rotulações, deixar as críticas, as pessoas que estão ali lhe diminuindo, lhe desprezando, lhe excluindo de muitas coisas. Às vezes é até óbvio as pessoas que fazem isso com a gente, mas a gente quer persistir, quer chamar atenção, a gente quer ser aceito, e aí é que está o problema. Porque muitas das vezes a gente está em rodas de amigos que a gente não é aceito, por conta do jeito que a gente é, por conta das escolhas que a gente faz. Então, essa aceitação, muitas das vezes, é coisas da cabeça da gente, certo? Procure sempre querer fazer o que você acredita, mesmo que seja distante dessa conquista, desse sonho, mas vá aos poucos, que assim você vai conseguindo melhorar, você vai conseguir aperfeiçoar cada vez mais, e o objetivo é esse. Sempre querer dar um passo a mais, todos os dias dar um passo a mais, até você conseguir se conectar com você mesmo. E as conquistas é consequências. Os sonhos vão se realizando e você vai conseguindo galgar cada vez mais os seus sonhos. Busque sempre evoluir, busque sempre conquistar o seu espaço, porque o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Ninguém nasceu perfeito, sabendo de tudo. Você vai conquistando aos poucos, você vai melhorando aos poucos, até conseguir conquistar e realizar os seus sonhos, entendeu?